Transmissão ao vivo, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos transmitir esse culto também online para a glória de Deus. Estamos reunidos em nome de Jesus para louvarmos ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia do Senhor ela dura para todo sempre. Vamos orar ao Senhor em agradecimento de pé em nome de Jesus. De pé, cuidado aí, Pai, tá? De pé, Caleb. Em nome de Jesus, vamos ficar todo mundo de pé para dar glória a Deus. Também acho. Pai Santo e Eterno, nós te glorificamos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, ó Pai. Tu que és onipresente, onipotente, onisciente. A Ti, Senhor, nós estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer. A Ti entregamos o nosso culto de louvor e adoração, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa adoração ao Senhor. Pedimos por bondade e graça que o Teu Espírito Santo venha tomar a primazia deste culto, deste trabalho para a Tua honra, para a Tua glória. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha santificar nossas mentes, nossos corações, nossas intenções. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Pelo sangue de Jesus nesta hora eu peço. E em nome de Jesus Cristo eu peço, meu Pai, Senhor, venha nos dar, Senhor, uma plena comunhão contigo, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória. E em nome de Jesus também pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite através da Tua santa palavra, Pai, para que sejamos edificados em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, poder se sentar. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. No livro do Salmo, capítulo de número 24. Glória a Deus. Salmo de número 24. Versículo de número 1. Algumas pessoas gostam de falar verso. Eu falo versículo mesmo, porque está numerado. Vamos de versículo 1. Quem pode ir ao templo? Salmo de Davi. Salmo 24. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Amém? Amém. Bora repetir? Ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus. Pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Glória ao Senhor Jesus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, as nossas vidas, os nossos corações, os nossos lares, este ambiente, esta casa de oração, todo este bairro Gusmão, esta cidade de Eunápolis, esse estado da Bahia, este país Brasil, todo o planeta Terra pertence unicamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono de tudo, Ele é o nosso Pai, Criador. E nós estamos aqui para o louvar e o glorificar, porque Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Fecha os teus olhos e vamos cantar juntos nesse momento. Teu é o único. Tá do jeito? Então tá, beleza. Vamos louvar o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, material, a Ele ministramos
celebrar. Vou celebrar com júbilo ao Senhor. Bora na palma. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. O quê? Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Glória a Jesus. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Oh, glória. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Todo dia é dia de louvarmos, celebrarmos e glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos nesse momento louvar ao Senhor com aquele hino Renova-me, que eu gosto muito de cantar, pedindo a Jesus que venha nos renovar. Amém? Amém. Se quiser, põe a mão no seu coração, peça para Jesus te renovar. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, ponha em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. De novo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, ponha em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, graças damos a Ti por este dia. Graças damos a Ti, ó Pai, por estarmos reunidos, por esta graça, por esta honra, por este privilégio de poder louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, Pai, bendizer ao Senhor. Pai amado, pedimos nesse momento, por bondade e graça, venha abrir nossos corações
não só aqui, mas também das pessoas, ó Pai, que estão nos acompanhando agora, online, onde estiver, Senhor. Abre, Senhor, por bondade e graça, os nossos corações, para recebermos a Tua santa palavra nessa hora. Na ocasião também, Senhor, te dou graças por cada pessoa que o Senhor tem usado, ó Pai, para contribuir, para colaborar com esta obra, com este ministério que é do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha retribuir a cada um, Pai amado, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome, conforme a Tua vontade, porque Tua vontade, bondoso Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos edificar através da Tua palavra e abençoa, meu Pai, os que abençoam essa obra, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Amém. Graças a Deus, é um momento de muita satisfação e alegria para nós estarmos reunidos aqui mais um dia no espaço dessa igreja local, adorando a Deus, tendo essa maravilhosa comunhão que nós temos aqui uns com os outros. É um momento onde nós nos reunimos para o culto, para cultuarmos a Deus, e Ele se faz presente aqui, mas é um momento que nós temos comunhão com Ele e uns com os outros, aleluia, da forma como Ele deseja que o seu povo sempre faça. E essa comunhão é Ele mesmo quem promove. É o Espírito Santo que promove, que é esse elo de ligação entre Deus e o seu povo. Isso é muito gratificante para nós. É muito gratificante saber que nós estamos tendo comunhão, não com qualquer pessoa, mas com o próprio Deus. E nós devemos agradecer todos os dias, porque Deus ele não muda. Apesar das nossas alterações, das nossas mudanças, das nossas variações, das nossas falhas, defeitos e quedas, né? Deus ainda continua sendo a mesma pessoa, Ele continua sendo o mesmo que Ele sempre foi desde o início da nossa caminhada com Ele. E é Ele mesmo quem vai sustentando o seu povo até o final dessa caminhada. Irmãos, vamos continuar as nossas exposições no Evangelho de João. Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 3 desse Evangelho. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. Vamos fazer essa leitura. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. O Evangelho conforme escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 15. Todos encontraram? Amém. Bem, vamos fazer a leitura juntos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos,
porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Até aqui a nossa leitura desse relato. Irmãos, a gente está diante de um relato com o qual nós somos muito familiarizados, né? Nós que cremos em Jesus, temos contato com a palavra de Deus, alguns que já são delongados na caminhada com Jesus, todos nós conhecemos esse relato, do capítulo de número 3, em que Nicodemos tem um encontro com Jesus, e aqui Jesus versa então sobre o novo nascimento, fala sobre nascer de novo para Nicodemos. A gente até já viu isso se popularizou muito essa cena na série The Chosen, acompanhada ao redor do mundo, principalmente pelo público cristão. Então, nós já somos familiarizados com esse episódio, e o ponto central desse momento aqui de Jesus com Nicodemos é justamente isso, é nascer de novo. E para todos nós que acompanhamos essa leitura, para todos nós que já somos familiarizados, é essencial saber, sem o novo nascimento ao qual Jesus está se referindo aqui, é impossível entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo isso com todas as palavras aqui. Ele vai dizer isso no verso de número 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus já disse, não pode nem sequer ver, quanto mais entrar nele. Então não pode... sem o novo nascimento é impossível que a pessoa seja salva. É isso que Jesus está dizendo com todas as palavras aqui. Não há salvação sem mudança de vida, sem mudança de caráter, mudança de natureza, mudança de coração. É a palavra que aparece muitas vezes no Novo Testamento, no texto original em que foi escrito, que é metanoia, que é a mudança de mente, a virada de chave completa. Então é essencial nós sabemos que sem nascer de novo é impossível sermos salvos. E nós vamos acompanhar ponto a ponto aqui o que isso claramente significa. É importante nós vermos a quem Jesus está se dirigindo quando ele fala sobre o novo nascimento. Jesus não falou sobre o novo nascimento com Zaqueu, por exemplo. Nós conhecemos a história de Zaqueu. Zaqueu foi um homem que enriqueceu através de, inclusive, ilicitudes. Jesus não fala sobre o novo nascimento com Zaqueu. Jesus não fala sobre o novo nascimento com uma mulher samaritana à beira do poço, uma mulher que tinha 5 divórcios, e o homem atual com quem ela vivia também não era seu marido. Jesus também não fala sobre novo nascimento com a samaritana. Jesus não fala sobre o novo nascimento com o ladrão da cruz no dia da crucificação. Mas aqui a gente vê Jesus falar com um homem que era mestre em Israel, com um homem que era membro do mais alto partido da sua nação, o Sinédrio de Jerusalém, o Sinédrio da cúpula dos religiosos de Israel, digamos assim. Um homem religioso que tinha uma vida decente, que não tinha, digamos assim, algo que o tornasse culpável diante das pessoas, que frequentava sinagogas, que participava dos cultos no Antigo Testamento e que sempre entregava o seu dízimo, cumpria com as suas obrigações para com a religião judaica. É interessante vermos quem é a pessoa com quem Jesus está falando sobre o novo nascimento. Não é uma pessoa marginalizada pela sociedade, não é uma pessoa que as pessoas considerariam como perdida, sem jeito. Não, Jesus está falando com um exímio religioso, alguma pessoa que tem, digamos assim, uma boa fama exímia, que não tem absolutamente nada sobre o que falar contra. É com essa pessoa que Jesus vai falar sobre o novo nascimento, né? E essa é a natureza do novo nascimento, que é necessário nascer de novo, pois sem isso não há salvação, como nós acabamos de falar aqui nessa abertura. E ela é uma obra que vem de Deus. Antes de nós entrarmos mais nesse tema, a gente aprende que o novo nascimento, além de ser uma coisa que é essencial para a salvação, a salvação depende completamente disso. Ela é uma obra que é Deus quem executa. O ser humano não tem a mínima capacidade de executá-la. O ser humano ele não pode mudar a si mesmo, ele não pode se regenerar o coração, ele não pode se ver livre das amarras do pecado aos quais ele vem com elas desde que nasceu. Isso nos lembra, inclusive, que está escrito lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas?
Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então o profeta Jeremias ele vai dizer, o etíope ele não consegue mudar a cor da sua pele, muito menos aquele animal pintado, o leopardo, não consegue mudar, remover as suas manchas. Se assim é, então vocês também não são capazes de fazer o bem, sempre que vocês são exortados a fazer o mal desde sempre. Então o ser humano ele não tem essa capacidade de se mudar, de mudar o seu próprio coração, de se regenerar. O novo nascimento é uma obra plenamente de Deus, né? As coisas de Deus aqui serão tediosas e desprazerosas para uma pessoa que não nasceu de novo. O céu será tedioso, será chato, a pessoa não encontrará prazer, contentamento, alegria, satisfação, desejo pelo céu e principalmente por Deus, por Jesus Cristo, pelas obras de Deus, se ela não nascer de novo. Tem gente que vai dizer, mas porque Deus é tão cruel em mandar pessoas para o inferno? A pessoa não sente prazer em Deus, ela vai fazer o que com Deus na eternidade se ela não tem prazer nele? Se não tem prazer na santidade, se não tem prazer na justiça, se não tem prazer no amor, na misericórdia, na paz, na plenitude das coisas, na completude das coisas, não tem. Vai fazer o que no céu? É por isso que se não nascer de novo não entra. Vai entrar num lugar que não foi feito para ela e ela não foi feita para aquilo, porque não vai sentir prazer algum dessas coisas. Então essa é a natureza do novo nascimento, né? E é importante, antes de nós falarmos mais, que apenas uma fé intelectual não salva. Tem gente que vai dizer que tem fé, mas existe uma fé que salva, uma fé que é salvadora, existe uma fé que ela é intelectual, ela é baseada em uma certa intelectualidade, mas ela não salva. Como, por exemplo, vamos observar o final do capítulo 2 para nós entrarmos no capítulo 3. O final do capítulo 2 diz o seguinte, do Evangelho de João. A partir do verso 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Ou seja, teve gente que olhou para Jesus, viu os sinais que ele fazia, viu os sinais que ele realizou, por exemplo, lá em Caná, na Galileia, como ele transformou água em vinho, e outros sinais mais que ele começou a fazer a partir desse primeiro sinal que ele fez, desse primeiro milagre. Então creram em Jesus. Mas olha o que o texto continua dizendo. Verso 24 do capítulo 2. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, tinham pessoas que olhavam para Jesus, para os milagres, para os sinais, para os prodígios que Jesus fazia, e mesmo assim Jesus tinha a certeza, a convicção, já que ele é Deus, onisciente, de que muitas dessas pessoas que vinham até ele, ficavam maravilhadas, acreditavam pelo que viam, mas não criam em Jesus de fato. É uma fé que ela não é a fé proveniente do novo nascimento, é uma fé que não salva, é uma fé que ela é movida pelo que a pessoa viu, pelo que a pessoa experimentou, mas não uma fé que decorre de um coração que agora é regenerado, que deseja o Deus que planta essa fé no coração. E por que é importante sabermos disso? Por que João organiza esse relato que ele faz no Evangelho? Ele coloca esse pequeno trecho que a gente vê no final do capítulo 2 com o que Nicodemos vai falar para Jesus no capítulo de número 3, logo no início. Olha o que Nicodemos diz para Jesus. Rabi, versículo 1, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E a resposta de Jesus é estranha, às vezes a gente lê Nicodemos falando, testificando para Jesus sobre ele, né? Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é mestre e que Deus é contigo, porque não tem como uma pessoa fazer os sinais que você faz se Deus não for com essa pessoa. E a resposta de Jesus é, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas qual é a relação da fala de Nicodemos com essa fala de Jesus aqui? É porque Nicodemos estava igual a essas outras pessoas que a gente viu no capítulo 2, no final do capítulo 2. Criam em Jesus porque viram os sinais. Nicodemos vem a Jesus alegando isso. Nós sabemos que o Senhor procede de Deus, porque somente Deus é que pode realizar essas coisas que o Senhor está realizando. E aí Jesus fala, Nicodemos, é nascendo de novo. É preciso nascer de novo para você ver o reino de Deus. Não é baseado na experiência que você teve ao ver esses sinais sendo manifestos.
Não é com base nisso que você vai desenvolver a fé verdadeira, mas é preciso nascer de novo. Para que você creia genuinamente, então seja salvo, esteja lá naquele dia e não somente veja, mas entre no reino de Deus. Então é necessário a gente entender que um determinado nível de fé intelectual não salva ninguém, não é capaz de salvar. Jesus está deixando bem claro isso para Nicodemos. Não é a fé que você teve, Nicodemos, porque você viu os sinais que vai te salvar. O que vai te salvar é você nascer de novo, é ser transformado. É que em você se cumpra aquela promessa que Deus faz através de Ezequiel. Eu vou tirar da sua carne um coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne. Isso é o novo nascimento. Então nós precisamos também saber o que ser salvo e nascer de novo não significa. Olhando para a pessoa que está conversando com Jesus aqui, que é Nicodemos. Primeiro, ser salvo, ser rico não significa necessariamente ser salvo. A gente vai ver no capítulo 19 desse mesmo evangelho, a gente ainda vai chegar lá, vai demorar um tempo, mas com a graça de Deus, se Ele assim quiser, nós vamos chegar lá no capítulo 19, no versículo 39, que Nicodemos era um homem de posses. Ele era um homem que tinha riquezas. Lá está escrito que quando ele vai fazer a preparação para embalsamar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, ele leva 100 libras de especiarias como mirra e aloe para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, que daria aí, fazendo as conversões das medidas da época, cerca de 33 quilos, mais ou menos, de especiarias caríssimas na época para poder embalsamar Jesus para o sepultamento. Mostrando então que Nicodemos ele era uma pessoa que tinha posses, ele era uma pessoa que tinha propriedade, ele era rico. E é justamente com esse homem rico que Jesus está falando, vos é necessário nascer de novo. Então, ser rico não significa ser salvo. Tem gente que atrela a riqueza, o sucesso material, os bens, o desenvolvimento pessoal, o crescimento, o sucesso aos príncipes dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Tinha as informações corretíssimas sobre Jesus. Nicodemos estava certo sobre a afirmação que ele estava fazendo sobre Cristo. Tinha propriedade para falar sobre o que ele estava dizendo naquele momento. Mas Jesus ainda vai dizer para Nicodemos que é necessário nascer de novo, ou seja, ter informação correta sobre Cristo, ter doutrina, ter conhecimento que é necessário para nós afirmarmos aquilo que é verdadeiro sobre Jesus, não indica novo nascimento, não indica salvação. Uma pregação muito bem exposta, muito coesa, muito bem feita, não significa que aquela pessoa é salva de fato. Não significa que aquela pessoa nasceu de novo, não significa que aquela pessoa foi regenerada, que recebeu o Espírito Santo. E nascer de novo também, nós precisamos entender aqui que não significa necessariamente abandonar hábitos ruins ou maus. Tem gente que pensa que vai ser salva porque fumava e parou de beber, ou de fumar, que bebia e parou de beber, porque frequentava determinados locais e simplesmente parou de frequentar, porque tinha determinados relacionamentos e cortou esses relacionamentos. E a pessoa pensa que ela está salva porque ela abriu mão disso. Jesus fala para nós renunciarmos de fato, não é negando isso. Nós mantemos essa confissão que Jesus afirmou que é necessário nós negarmos a nós mesmos para segui-lo. Que tudo aquilo ao qual a gente não renuncia por amor de Cristo faz com que nós não sejamos dignos dele. Ele mesmo vai afirmar isso. Mas o mero ato de abandonar alguma coisa não significa que aquela pessoa está fazendo isso porque ela nasceu de novo. Às vezes está fazendo porque ela aprendeu que se ela fizer vai para o céu. Aprendeu que se ela investir em atos, em obras próprias, em uma justiça própria, ela vai ser salva. E não significa isso. O novo nascimento vai produzir sim o abandono de maus hábitos e más práticas. Mas o abandono de maus hábitos e más práticas não vai gerar novo nascimento. É isso que nós aprendemos aqui também nessa leitura. Nascer de novo significa nascer do alto, significa nascer de cima. Só Deus é quem pode produzir um novo nascimento. O novo nascimento tem origem no céu, que é onde Deus habita, tem origem em Deus, o próprio Deus vem do céu. É um milagre que só o Espírito Santo realiza e nada mais o faz.
É por isso que abandonar hábitos, com tudo isso que nós acabamos de listar, ter informações corretas sobre Cristo, ter cargo e posição no meio do povo de Deus e da igreja, abandonar certos hábitos, conhecer muito bem a Bíblia e ser versado nas Escrituras, ser rico, isso não produz o novo nascimento. O novo nascimento ele tem origem em Deus, é o Espírito Santo quem promove essa regeneração de coração. Não tem atos realizados pelo ser humano que vai mobilizar Deus para gerar um novo nascimento. É isso que nós aprendemos aqui com essa leitura. E a realidade do ser humano é que ele nem deseja isso. O novo nascimento ele é produzido pelo Espírito Santo de maneira soberana, porque o ser humano ele nem sequer deseja nascer de novo. Ele não tem desejo, ele não tem ímpeto, ele não tem vontade de se aproximar de Deus, de conhecê-lo, e tudo a respeito de Deus é como nós dissemos no começo dessa pregação. Tudo é desprazeroso, tedioso, indesejável pelo homem. O ser humano ele não tem a mínima vontade e inclinação para Deus e para as suas coisas. Então é por isso que o novo nascimento é uma obra que é Deus quem conduz, é Deus quem inicia, conduz e finaliza. O ser humano ele não tem participação alguma no seu novo nascimento, a não ser com o seu coração mau e corrupto, que faz esse novo nascimento totalmente necessário. Então, nada que o homem faz produz essa salvação, né? O novo nascimento aqui é uma obra do Espírito Santo. E nós vemos aqui a liberdade que o Espírito Santo tem. Olha o que Jesus vai dizer no verso de número 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a gente vê aqui a liberdade do Espírito Santo na sua atuação, na sua obra de converter o coração do ser humano. É por isso que a gente nunca pode fazer juízo condenatório de ninguém. Tem gente que faz isso ali é um perdido. Não tem jeito para ele. Está perdido no mundo. Vai para o inferno. Está condenado, o martelo está batido já, não tem mais o que se possa fazer por esse homem. E aí, muitas vezes essa pessoa que é alvo desses julgamentos tão duros, vem o Espírito Santo, acomete essa pessoa, salve Jesus. E essa salvação ela é concreta, não vai ser perdida, não vai ser retirada, não vai ser revogada, ela é para sempre. Essa aqui é a liberdade que Deus tem de salvar. É por isso que tem muita gente que inclusive critica a escolha que Deus fez dos seus. Deus escolheu o povo que Ele quis salvar por meio de Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo número 1, escrito com todas as letras. Tá? Quem quiser conferir, pode ir aos primeiros versículos do capítulo 1 da carta aos Efésios. Está sendo dito isso com muita clareza. Que em Cristo Deus escolheu aqueles a quem Ele quis salvar. Né? Sem entender que Deus é livre para fazer isso. Deus tem total liberdade para fazer o que Ele bem quiser, porque é isso que significa ser Deus. Ele salva quem quer, como Ele mesmo vai declarar para Moisés. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer, Moisés. Então essa aqui é a liberdade que o Espírito Santo, que é o agente desse novo nascimento, ele tem para salvar quem Ele quiser, no tempo em que Ele quiser e da forma como Ele bem entender. Da forma como Ele bem entende. Então a gente vê aqui a liberdade. Então Jesus fala dessa liberdade comparada a um vento. O vento assopra aonde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele está indo. Ou seja, você não tem como discernir essas obras. Então a gente aprende com isso que uma pessoa perversa, sem esperança, ela pode sim ser salva por ele. A gente nunca pode fazer juízo condenatório de ninguém. Dizer que aquela pessoa está perdida, condenada. Deus não sabe. Deus não sabe. No dia do juízo nós podemos ter surpresas. Quem sabe as pessoas a quem a gente tanto condenou nessa vida, quem sabe nos últimos instantes de vida o Espírito Santo não foi lá e salvou. Nós temos um ótimo exemplo, que nós citamos aqui nessa pregação, que é o ladrão da cruz. A poucas horas da sua morte, qualquer pessoa poderia concluir que aquele homem estava perdido. Já estava no ato final da sua vida, ia para o inferno e acabou. Jesus vai ali e salva aquele homem. E garante que naquele mesmo dia ele estaria salvo juntamente com ele. Então, qualquer pessoa, por mais perversa, cruel, desumana, pode ser salva. Um Manassés da vida, que passa a vida inteira longe de Deus e fazendo as piores atrocidades, pode ser a semelhança de Manassés, pode ser salvo nos últimos instantes da vida. E viveu o que ainda restar dessa vida para a glória de Deus. Dado o fato de que o Espírito Santo ele é livre para salvar quem Ele quer e não tem o que Ele quer entender. Operar esse novo nascimento. E outra coisa
que nós estamos vendo aqui nessa exposição sobre esse novo nascimento é a necessidade. Jesus fala aqui para nós, vamos ler mais uma vez: não te maravilhes, verso de número 7, de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus dá uma ênfase, ele repete mais uma vez essa frase: necessário vos é nascer de novo. É completamente necessário para nós. Por que é tão necessário? Por causa da nossa condição. Nós não temos a mínima condição de darmos a Deus aquilo que é exigido por Ele para que sejamos salvos. Em Cristo isso é gerado, em Cristo isso é dado, mas nós mesmos não temos o que oferecer a Deus para pagarmos o preço da nossa própria alma. Não há atos de bondade, generosidade, justiça, não há gentileza, cortesia, nada de bom que nós façamos que faça com que nós sejamos aceitos. Mas por que a gente pensa? Se for colocar na balança, tem muito mais coisa boa que eu faço do que coisa ruim que eu já fiz na minha vida. Ok, pode até ser, mas um simples exemplo para a gente poder tentar entender. Uma pessoa vai fazer um omelete com 10 ovos, quebra os 9 primeiros dentro da tigela. O último ela quebra, está podre, mas caiu lá dentro junto com os outros. Quanto disso ali tudo ela comprometeu? Tudo. Toda a bondade e justiça humana é completamente comprometida pela maldade que nós praticamos e que nós guardamos no interior do nosso coração. Não tem como sermos aceitos por Deus. A pessoa pode ser a mais gentil, a mais generosa, a mais bondosa, mas no dia que ela cometeu um crime, ela se tornou digna de juízo, digna de ser condenada pelo crime que ela cometeu. Nós somos da mesma forma. Então é necessário que nós nasçamos de novo, que uma vez que isso se consome em nós não temos a mínima, como foi dito aqui, vontade, inclinação para ir até Deus. Se quer a movimentação para nos movermos até Deus e pedirmos graça e misericórdia, nós não conseguimos. Por isso que é necessário para nós. Porque o nascer de novo é um ato de ressurreição espiritual. O morto não faz absolutamente nada. Nós éramos como mortos espirituais. O que uma pessoa que está morta faz? Nada. Por isso que Jesus dá essa ênfase em dizer que é completamente necessário para nós nascermos de novo. E aí Jesus ele vai falar para Nicodemos, nos últimos 2 versos da nossa leitura, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O que essa fala de Jesus aqui, na conversa, no diálogo que ele está tendo com Nicodemos, se relaciona com o que Jesus está tratando aqui com esse homem, que é novo nascimento? Jesus faz referência ao que nós lemos lá no livro de Números, no capítulo de número 21. Israel, em um dos seus muitos momentos de rebeldia contra Deus, eles murmuram pela falta de recursos em uma dada região em que eles se encontram. Quem quiser conferir o capítulo 21 do livro de Números, esse relato vai estar lá. E aí, como castigo por isso, Deus envia serpentes para o meio do povo, e essas serpentes agora elas começam a morder todos os membros, todas as pessoas que faziam parte do acampamento do povo de Israel. E as pessoas iam morrendo por causa do veneno que era inoculado nelas. E aí, Moisés então, ele faz uma serpente de bronze. Ele faz uma serpente de bronze, e essa serpente de bronze ela é erguida. Ela é colocada em um lugar visível, onde todos aqueles que olhavam para essa serpente de bronze, eles eram livrados de morrerem por conta do veneno que havia sido inoculado. E aí Jesus correlaciona isso com o momento da sua crucificação, quando ele diz: assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, ele está fazendo referência ao momento em que ele seria erguido na cruz. Importa que ele seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus está dizendo isso? Correlacionando a sua morte com esse evento de Números 21 e tratando disso em um momento que ele está falando sobre o novo nascimento. Por quê? Porque o novo nascimento ele é caracterizado pela ocasião em que a pessoa dá conta, ela se dá conta da sua verdadeira natureza.
A pessoa, uma pessoa que poderia olhar para aquela serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto, era uma pessoa que sabia muito bem da sua própria condição, estava envenenada e iria morrer em pouco tempo por conta do veneno. Mas ela sabia onde ela poderia buscar refúgio para encontrar salvação da sua vida, que era olhar para aquela serpente. E aí Jesus está falando sobre isso, que nós, com o veneno que está inoculado em nós, o nosso pecado, olhando para Jesus Cristo e despertando essa fé que ele fala no versículo de número 15, crendo nele, não perecemos, mas temos vida eterna. A semelhança do povo no deserto, que não perecia quando estava envenenado ao olhar para a serpente, mas sobrevivia, continuava vivo. Assim somos nós. É isso que o novo nascimento produz no ser humano, é convicção real do pecado, é convicção real de quem ele é de fato, é convicção real da sua verdadeira condição espiritual. É por isso que Jesus abre lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? É o reconhecimento que a pessoa faz da sua verdadeira condição. Ela tem noção de que ela é pobre espiritualmente, de que é paupérrima espiritualmente. Ela tem noção de que diante de Deus ela é nada. Ela pode nada, não tem nada, não consegue nada. Isso é ser pobre de espírito. E é isso que é a abertura das bem-aventuranças. E é isso que é a abertura da vida com Jesus. É quando o Espírito Santo vem. Ele vem em nós. Ele gera esse novo nascimento. E juntamente com esse novo nascimento, ele gera a percepção real da nossa condição espiritual. E nós, inoculados por esse veneno chamado pecado, qual é a nossa solução para nós não sermos mortos por esse veneno? É olhar para Jesus. É olhar para o Filho de Deus ali pendurado no madeiro e vendo que ali está a redenção, que ali está a cura para esse veneno que circula nas nossas veias. Que ali está o livramento. É mais especificamente isso, ali está o livramento. Sermos livrados não somente do nosso pecado, mas sermos livres da condenação eterna, porque ele vai dizer: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, salvação. É por isso que ele está falando sobre isso, em um momento em que ele está falando sobre o novo nascimento. Queridos, diante disso tudo, mais uma vez é reafirmado aqui nessa noite: necessário nos é nascer de novo. Para todo e qualquer ser humano é necessário um novo nascimento. Para quem já é nascido de novo, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Mas é necessário que a pessoa ela faça sempre uma avaliação de si mesma. Porque, como nós vimos, riqueza não é sinal de novo nascimento. Conhecimento teológico, bíblico, exímio, correto, não é sinal de novo nascimento. Ter informações corretas sobre a pessoa de Cristo não indica novo nascimento. Ter posição, cargo, liderança, autoridade na igreja, no meio do povo de Deus, não indica novo nascimento necessariamente. Um nascido de novo pode sim manifestar esses sinais. Uma pessoa nascida de novo pode manifestar e evidenciar essas coisas. Mas essas coisas não evidenciam que a pessoa nasceu de novo. Então nós não devemos nos estribar no entendimento de que eu tenho isso, eu consigo isso, eu sou isso. E ela chegar à conclusão: nasci de novo por causa disso. Não. A pessoa nasceu de novo quando ela chega nesse ponto aqui. Quando ela entende a sua real condição diante de Deus. E ela entende que é só em Jesus Cristo que ela vai encontrar a cura, o livramento e a redenção completa da sua alma. O novo nascimento é isso. É nós nos darmos conta, termos os nossos olhos abertos para a nossa real condição espiritual, e diante disso nós não encontrarmos outra coisa para nos livrar a não ser o Filho de Deus, a não ser o próprio Jesus Cristo. Isso é o novo nascimento. Aí, a partir daí, o novo nascimento, o Espírito Santo vai gerar naquela pessoa os seus frutos. Aquele que bebia, para de beber; fumava, para de fumar; matava, para de assassinar; que roubava, deixa de ser ladrão. O Espírito Santo agora vai gerando frutos no coração dessa pessoa, para que ela seja como o nome novo nascimento sugere, ou seja, então uma nova criatura. Mas enquanto não é o Espírito Santo que opera isso no coração da pessoa, ela pode tentar o que for. Ela pode tentar abandonar, seja qualquer coisa, até o que ela considera o mais precioso para si. Ainda assim, o coração dela vai continuar sendo o mesmo.
ela nunca vai chegar no entendimento de que é de Cristo que ela precisa para ser salva e não de si mesmo, e não dos seus próprios atos, e não das suas próprias abnegações, mas somente de Jesus. Jesus é a fonte desse novo nascimento. Jesus é a fonte da nossa salvação, da nossa vida eterna. Ele é a fonte desse abrir de olhos que nos leva a entender quem nós somos e olharmos para Jesus sabendo quem Ele é para nós. Então nós devemos orar. Se já nascemos de novo, orar para que Deus então cuide, para que esse novo nascimento continue, para que essa obra que o Espírito Santo faz livremente, que a gente leu aqui no verso de número 8, ela continue, e para que ela seja abundante, para que seja ainda maior, para que Deus alcance cada ovelha sua, principalmente nesses tempos tão obscuros, com notícias tão tristes que nós vemos acompanhando aí nos últimos tempos. E é necessário a gente olhar para dentro do nosso coração, para saber se nós realmente estamos em Cristo, para saber se realmente nós nascemos de novo. Paulo vai dizer isso para os Coríntios na sua segunda carta, no capítulo número 13. Ele vai dizer: provai a vós mesmos para saber se vocês estão realmente firmados na fé, para saber se vocês realmente estão na fé. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa prova, provar se realmente estamos em Deus, se realmente nascemos de novo, ou estamos pautados em uma convicção própria de que nascemos de novo, quando na verdade isso pode nunca ter acontecido. E clamar a Deus, porque Ele é misericordioso. Mesmo Jesus traz aqui esse exemplo de Números 21 para se referir à salvação que Ele opera. Isso é o que? Misericórdia, graça de Deus. Ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocando a Deus, recorrendo a Deus com fé, com humildade, com sinceridade, confiando em Jesus, Deus ouvirá esse clamor. O clamor desse coração que anseia por salvação. É clamar a Deus pela salvação, para que Ele opere esse novo nascimento. Aleluia. E isso sim sucederá. Amém? É para nós então entendermos a necessidade do novo nascimento, porque só Ele é que opera a santidade pura, verdadeira, genuína e a vida eterna em Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Deus Santo, fiel e eterno, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, nós agradecemos ao Senhor pela dádiva de ouvi-la e pela misericórdia e graça que o Senhor exerce conosco, pelo fato de estarmos aqui ouvindo as Suas palavras, porque as Suas palavras são vida, é elas que operam vida em todo aquele que ouve e crê. Então nós agradecemos por essa misericórdia que o Senhor tem por nós. Ó Deus, o Senhor diz através de Cristo que é necessário nascer de novo, porque somente quando o Seu Espírito Santo vem e abre os olhos do ser humano, abre os olhos do coração humano, para que veja a sua real condição e entenda quem é de fato diante do Senhor, sem o Seu Espírito Santo para operar isso. Nós somos apenas meros moralistas, somos apenas pessoas que têm uma boa fama, um bom nome, têm uma boa índole, uma boa moral, mas sem o Seu Espírito nós não temos o que é essencial, que é a salvação em Jesus Cristo. É isso que nós pedimos a tantos e tantos que andam, às vezes confiando nos seus próprios méritos, confiando nas suas atitudes, confiando que são salvas em Cristo, porque mudaram alguma coisa, porque abandonaram outra, porque têm alguma coisa, porque deixaram de ter outra. E, na verdade, nós entendemos que o novo nascimento ele produz convicção real de pecado e a convicção real de que só em Seu Filho Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos desse pecado que nos traz condenação. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Se nascemos de novo, ó Deus, firma os nossos passos, vem frutificar em nós, frutifique em nosso coração, frutifique em nosso viver e faz com que esses frutos sejam manifestos para o louvor da Sua glória e para que se cumpra aquilo que Jesus disse, para que os homens vejam as nossas boas obras e rendam glórias a Ti, Deus Santo que está nos céus. Que o Senhor nos conduza por esse caminho de salvação, que o Senhor nos conduza pelo caminho desse vento que sopra onde quer, que é livre completamente. E através desse vento santo que vem do Senhor, o Seu Espírito Santo que é livre, faz-nos também livres verdadeiramente. Jesus, aleluia. Porque o Seu Filho Jesus vai dizer, ó Deus, que se o Filho, Ele mesmo, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ó Deus, faz-nos livres de tudo aquilo que nos aprisiona.
de tudo aquilo que ainda nos impede de chegarmos até essa salvação bendita e proposta por Jesus Cristo. É o que nós pedimos ao Senhor por toda a sua igreja amada ao redor de todo mundo. Pedimos que o Senhor venha e a tempo oportuno salve todas as suas ovelhas que ainda carecem de salvação, que ainda estão perdidas, aprisionadas na mão do inimigo. E que o Senhor em todos esses atos seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim seja. as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, sejam com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor de toda a face da terra. Nós dizemos, Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, Amém. que o Senhor tenha misericórdia de ti, Amém. que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Nosso Glória a Deus.